Mamãe, mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que está ouvindo agora. Bom dia, boa tarde se for ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje em tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E lembra de seguir a gente também no Instagram, @pandemães, para a gente continuar essa conversa por lá. Hoje a minha convidada é super especial. A gente está tentando fazer esse programa já há um tempo. Tem alguns contratempos, mas a gente finalmente conseguiu. É a Adriana, minha prima. Ela é mãe da Alice, mora no interior de São Paulo, é autônoma, trabalha como cabeleireira no seu salão e mora sozinha com a filha, um pouco longe, né, da família, lá no interior. A gente está morrendo de saudade, então vou aproveitar o programa para matar a saudade um pouquinho, né, Adri? E aí, Fê, tudo bom? Tudo, querida, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom que deu certo finalmente, Não né, é? nosso programa. Nossa! Bom conversar com você, como sempre, né? Vamos falar da nossa maternidade um pouquinho. A gente fala um pouquinho de tudo desde sempre, né? Crescemos juntas, mas é um assunto legal de falar. E acho que nesse momento também, né? Que a gente está cada uma num lado aí, cada uma num canto tão difícil, tão sozinha. É legal a gente conversar um pouquinho. Queria saber como é que você tá, como é que vocês estão nesse momento. Bem-vinda. Obrigada, Fê. Obrigada. Então, Conta pra gente. agora, aqui na minha cidade, Itatiba, as pessoas já estão vivendo um novo momento da pandemia, né? No começo, nós ficamos bem assustados, no interior, Campinas, Jundiaí, toda essa região ficou bem assustada, porque o pessoal do interior já tem uma cultura assim, mais medrosa, vamos dizer assim, mais cautelosa com as coisas. Uhum. Mas agora já está mais acostumado assim, a nova rotina. O pessoal já está se habituando mais. Eu acho que também essa coisa do ficar em casa, talvez para o interior, tem uma outra característica, né? De repente as pessoas estarem mais acostumadas até a ficar em casa. Acho que o que deve pegar mais é o isolamento social mesmo, né? Isso, Porque exatamente. ficar em casa no interior é meio ficar em casas das pessoas, né? Isso, aqui E sair, juntar todo mundo. o passeio aqui é ir na casa de um amigo, fazer um churrasco, juntar uma galera. Esse é o passeio do fim de semana, né? Não é. Aqui não tem muitas opções de bares, de casas de show, né? Mais restrito. Então, a pior parte é o isolamento social mesmo, assim. De não ver os amigos, né? E Isso, acho que para Alice a questão nossa. da escola, né? Ela que está em idade escolar agora, acho que são muitos desafios de adaptação. Como é que foi esse processo aí com vocês? Então, primeiro mês de pandemia, ficamos como férias escolares. A escola Ah, ela teve férias. adiantou as férias de julho. Uhum. Depois começaram as aulas online. Né? Tem todos os dias aulas online, com lição de casa, trabalhos. É uma loucura, né? Coisas que E nós. assim, ela está com 8 anos, né? Isso, 8 anos, para o Então, terceiro 8 ano. anos já tem matéria mesmo, né? Já tem conteúdo, já tem prova. Tem É, sim. E aí, assim, ela estava familiarizada em ficar bastante tempo no computador, ela gostava, foi uma coisa difícil, você conseguia ajudar nas coisas que ela tinha dúvida, como foi isso? Não, ela estava bem habituada ao celular, né? Joguinhos, mas assim, sentar no computador, abrir uma tela, compartilhar uma tela, mixar alguma coisa, foram coisas que ela teve que aprender em 3, 4 dias. Assim que começou as aulas, pá, começaram a liberar o aplicativo com lugares para você postar atividades, enfim, foi uma loucura para Nossa, a gente se tadinha. familiarizar com o programa e ensinar, né? E tem isso, né? Não é só ela se familiarizar, Não, você precisa nossa, também, né? E totalmente aí? parada no tempo. Inclusive, assim, eu e meu notebook, né? Que estávamos os dois parados no tempo. Mas aí teve que dar um jeito e se ajustar. É, mas é bem Mas ela difícil. sentia mais o quê? Mais a adaptação das aulas online ou da falta de encontrar as pessoas, assim? Ou as duas coisas, ou Eu sei lá. acho que ela sente muita falta da escola sendo escola, sabe?
O primeiro dia de aula, ela colocou camiseta do uniforme, penteou o cabelo, passou batom, como se ela fosse para a escola. Sentou aqui, viu todos os amiguinhos na cela, todo mundo arrumadinho. Agora você entra, tá um de touca, um descabelado, um de pantufa, um de pijama. Já mudou para eles Passa também. batom, mas... Não, agora mudou totalmente o cenário, porque viram que não tem nada a ver com aquilo que eles tinham como referência escolar, né? Entendi, mudou tudo, né? Nossa, isso é um ponto interessante, né? Porque tem muito isso, essa coisa do uniforme que você falou. Teve um dia que a Cecília quis colocar o uniforme dela em casa, assim, porque ela sente também, né? Por mais que ela esteja em idade pré-escolar e tudo mais, né? Era uma coisa mais assim. E ela ficava integral, né? Na escola. É porque Então, é o que eles conhecem pode como falar. rotina escolar, né? Vou tomar meu banhinho, Exato. vou almoçar, ou vou tomar um café e vou para a escola. É o que eles têm para a vidinha deles. E aí, de repente, muda tudo, é o computador e é aquela coisa escrita e é difícil. Dá uma desestabilizada, né? Porque assim, eu venho aprendendo isso, né? Que para criança essa rotina é uma segurança, né? Você ter as coisas assim, ó, você precisa fazer isso desse jeito. É claro que é legal ser flexível, ouvir a criança, mas eu acho que é importante que os pais, né, tenham isso. Vamos estabelecer uma rotina. A criança se sente segura no ambiente assim, que ela sabe mais ou menos o que vai acontecer e como, né, como as coisas vão se dar. Essa quebra, né, nesse momento, e foi uma coisa que aconteceu junto, né? Foi para os pais e para os filhos, né? Foi. A gente sentiu isso e eles ao mesmo tempo, como a gente explicou isso? E foi uma coisa que meio que quando começou, eu particularmente não botei nem fé. Falei, isso daí não vai nem chegar aqui, não vai afetar, eu acho que não, estão falando de uma coisa que não vai ter muito a ver aqui. Mas veio, e agora a gente está nesse momento que não sabemos nem até quando vai, né? Tá bem E o seu seguro. trabalho, Dri? Seu trabalho foi bem impactado, né? Você trabalha sozinha, autônoma, o seu salão é tipo na sua casa, assim, né? Teve que fechar um tempo e agora tá reabrindo aos pouquinhos, né? Isso, a gente pôde reabrir com algumas restrições, né, de atendimento. Só essas restrições por si, elas já diminuíram o meu faturamento, porque eu não posso atender duas clientes, mais do que uma cliente no mesmo horário. Eu devo ter um intervalo entre elas, então isso limitou bem meus atendimentos. Mas, graças a Deus, eu ainda posso trabalhar, né? Sim, você consegue, você tá trabalhando, tem uma fonte de renda, Isso, né? Mas aí muda totalmente a sua rotina também, né? Porque aí, além do ensino à distância, de acompanhar isso com a Alice, você precisa também conciliar isso à sua rotina de trabalho, e desce, vai, toma um banho e vai, faz um cabelo, sobe, faz uma lição. Como é que é isso? É meio isso? Assim? É totalmente isso. É totalmente isso. A minha agenda ela é em função da rotina da Alice agora, né? Eu procuro marcar uma cliente antes que ela acorde, para que quando ela acorde eu já esteja acabando ou já tenha ido embora para dar o café para ela, fazer uma lição, conseguir dar o almoço no horário certo, porque 1 hora em ponto começa a aula, eu tenho que estar sentada aqui, o computador ligado, a lição feita. E aí ela começa a aula 1 hora, da 1 às 4 da tarde, todos os dias. É o período que eu tenho para descer e trabalhar e fazer algo um pouco mais tranquila lá, enquanto ela está em aula aqui. Mas às vezes ainda escuto, mãe! Aí só um minutinho, querida, subo aqui correndo e vejo o que está acontecendo aqui. Uhum. É dureza, sozinha, né? Não tem como. Mas também não dá pra ficar sem trabalhar, né? Não. O bom é que você pode fazer isso na sua casa, né? Sim, nossa. Seu salão é só subir uma escada e você já tá na casa de novo. Vocês se sentem seguras também estando juntos. E ela não desce pro salão de jeito nenhum. Não desce. Ela grita aqui da minha janela, mãe! Aí eu saio e falo, é urgente? Aí às vezes ela diz sim, às vezes ela fala não. Porque às vezes ela me chama, eu subo e falo, o que foi, Alice? Ela fala, é que eu tô com fome. Ou ela fala, é que a minha barriga tá doendo. Na verdade, ela tá entediada, ela não tá mais aguentando aquilo ali. Então ela começa a arrumar escapes para que eu possa falar para ela, não, então vem aqui um pouquinho, sai um pouco, vai no banheiro. Tá tudo bem, ou para falar com alguém, né? Porque às vezes essa coisa também de ficar 4 horas no computador ali, né? Ver alguém, mãe, você tá aí? Fala só oi, tá ótimo.
E aí a hora que desliga o computador, milagrosamente todas as dores se vão, né? Tadinha, nossa, imagina. É. É muito difícil, realmente, né? Você colocar o ambiente da escola num computador ali, não é a mesma coisa. Para a criança é uma adaptação bem difícil mesmo. E aí, já se fala em retorno, Dri? Retorno para a escola mesmo, assim? Foi falado para nós começo de setembro, se não me engano, primeira semana ou segunda semana de setembro. Mas o prefeito aqui de Itatiba não está muito otimista. Ele acha que pode ser que não seja em setembro, não. Entendi. Mas as escolas meio que, principalmente escola particular, né? Acaba tendo que ter algumas ideias e opções e tendo muito conteúdo, às vezes, para as crianças. Por um lado, também para justificar, manter os professores. É difícil achar um equilíbrio, né? Para os dois lados ali. Assim, eu acho que os professores estão fazendo um excelente trabalho. Eles estão passando o conteúdo que eles têm que passar. Porém, as crianças, na minha opinião, não conseguem acompanhar tão bem acompanhado. Porque no meio de tudo isso, né? Com todos esses sentimentos sim, e, né? Essa insegurança. não tem nada a ver, não é a mesma coisa do que sala de aula, o professor ali, você levantar a mão, o professor vir na sua mesa, oi, qual que é a sua dúvida? Me mostra aqui, pega o lápis. Não tem nada parecido com o professor Estar com os presencial. colegas, né? E passar por situações ali, aprender socializando mesmo, né? Sim. Isso é muito diferente. E aí, Dri, uma coisa que eu queria te perguntar, que você, assim, a gente é muito apegado à família, né? Todos nós, é uma família pequena, mas a gente tá sempre junto. E a gente não se vê há bastante tempo, né? Por conta disso. Eu acho que também é um ponto da pandemia que pra gente tá bem difícil, né? Tá. E você tá aí em Itatiba. Eu posso, de repente, pegar meu carro, passar na frente da casa da minha mãe, dar um tchauzinho, né? Da sua mãe, inclusive, de todo mundo, e ver um pouquinho a distância. Você não. Né? E a Alice também. Vocês sempre estavam junto com a gente. Isso tá pegando, né, pra vocês? Nossa, muito. Já fazem 7 meses, praticamente, que a gente não se vê. E parece que a bateria da gente vai acabando, né? Porque você fica assim, quem sabe eu vou no próximo feriado, aí não rola, né? Não dá certo, não melhorou ainda a pandemia. Quem sabe eu vou em tal mês que vem, aí também não dá certo. E vai entristecendo mesmo, pra caramba, viu? A última vez que a gente se reuniu foi no aniversário da Alice, né? Foi, em janeiro. E aí o seu, que foi em junho, a gente se viu virtualmente. Foi tipo um bolinho. É legal, mas parece que fica faltando alguma coisa, né? Fica um buraquinho ainda. Mas vai dar tudo certo. Né? O importante é todo mundo estar seguro, né? Todo mundo estar se cuidando. Eu acho que é um momento para a gente também pensar, né, em várias coisas e pensar em como é importante mesmo a gente estar junto. Mas acho que para a gente isso sempre foi muito, muito presente, né, na nossa vida, na nossa família. Sim. A gente, mesmo à distância, quando a gente se encontra, parece que a gente nunca se distanciou. A gente se viu na outra semana. Porque é sempre tão igual e tão legal que vale muito a pena. Mesmo que tenha que esperar. Bom, falamos de pandemia, né? Vamos falar um pouquinho de maternidade, dos pandemônios, das coisas todas. Logo a gente vai estar junto de novo. E aí, já aproveitando que a gente está falando da família, você é a nossa prima mais nova e foi a primeira a ser mãe. Como é que foi a cobrança em relação a isso? Assim, você teve dificuldades nesse sentido ou não? Era uma coisa que já estava muito certo na sua cabeça? Foi planejado? Conta pra gente primeiro a sua história de decidir ser mãe e todo esse processo. Então, na verdade, isso não foi planejado. Nossa, eu tenho sonho de ser mãe. Eu quero ser. Eu nunca tive esse sonho. Sério? Nunca tive esse sonho. Assim, eu achava bonito, mas eu não me imaginava mãe, sabe? Porque às vezes a gente vê os filhos dos outros e fica, ai, nossa, né? Ai, meu Deus, será que eu vou ter paciência para isso? Será que eu vou ter que ficar sem Tá. dormir? Por esse aspecto da paciência eu entendo. Exatamente! Eu nunca pensei que eu fosse ter essa paciência que a gente tem que ter, né?
Mas eu achava muito, assim, que você era a pessoa que queria tudo do jeito certinho, assim, justamente por isso. Você foi a primeira a se casar e com um namorado que você namorou bastante tempo. E aí vocês compraram uma casa e vocês, sabe assim, o caminho todo bonitinho, certinho. É, E pra mim tava super nos planos de vocês, assim. Ah, então vamos ter um filho e tal. Não foi assim? até a gente até queria, mas não naquele momento. Eu acho que meio que nunca foi na minha cabeça uma coisa assim, eu quero ser mãe. Eu sabia que eu seria em algum momento, mas eu não tinha essa marcação comigo mesma. Uhum. E aí, quando eu engravidei, eu falei, então bora, né? Agora vamos ver o que dá. Mas, Então, bora, é ótimo. mas foi um desafio, porque eu não tinha muita maturidade. Hoje eu vejo que eu não tinha a maturidade que eu teria que ter. Eu acho que a gente. Eu ia falar, olha, hoje eu também não tenho, mas Então, era isso que eu ia terminar. Eu acho que a gente termina a nossa vida sem ter a maturidade que a gente tem que ter. termina a nossa vida sem a maturidade necessária para ser mãe, porque Exatamente. A gente realmente. passa por ela tentando. Mas aí, justamente por isso, por ser a primeira e por ter essa coisa, né, da família, não sei o quê, você sentiu uma cobrança em relação a isso? Das coisas que você ia fazer, ou das escolhas. Eu lembro de você escolhendo o nome da Alice, que você perguntou para todo mundo o que a gente achava e não sei o quê. Super preocupada mesmo, né, com o que a gente achava, com o que a gente pensava. Eu achei super legal isso, sabe? Sim, eu me senti bem assim. Eu me senti especial de poder dar esse primeiro bebê para a família. Eu gostei muito. E quis que todo mundo pudesse participar de alguma forma. Eu acho Mas do que. lado de cobrança, o que você sentiu? Eu Ou nenhuma? não Foi senti de muita boa. cobrança, assim. Na verdade, eu não senti muita. Eu acho que, assim, quando a gente tem um bebezinho, muitas pessoas querem nos ajudar, cada um da sua maneira, né? Uhum. E nem sempre é a nossa maneira. E nem sempre ajuda, né, E, na nem, verdade. e na maioria das vezes não ajuda. O que ajuda é a gente ser autêntico conosco, né? Então eu sempre Uhum. procurei ser assim. Então você acha melhor eu fazer dessa forma, mas eu prefiro fazer da minha. Eu sempre fui assim. Isso é muito legal. Mas o que você acha que você não tinha de maturidade, que você falou? Que não tinha maturidade, não sei o quê, em relação Ah, à maternidade em si. eu acho que assim, hoje em dia eu já tenho um pouco mais de tolerância com as coisas que crianças fazem, coisas de criança, sabe? Bagunça, pergunta toda hora. Hoje em dia eu já sei levar mais, mais tranquilo isso. Na época que eu ganhei, eu não tinha muita paciência, não. Não tinha muito. Mas Mas, aí, assim, na fase bebezinha, assim, o que você isso. achava mais difícil? Olha, na real, para mim a fase bebezinha é mais difícil da vida até hoje. Acho que quando chegar a adolescência eu vou mudar de ideia, né? Mas por enquanto, olha, bebezinho É tenso, é né? tenso. Meu Olha, Deus. eu vou concordar com você também, mas eu entendo, porque assim, eu tenho conversado, né, com muitas mães, e conversei com uma que eu perguntei isso, qual que é a fase mais difícil e tal, porque ela já tem uma filha adulta e tal. Aí ela falou, olha, é essa que você tá vivendo agora. É sempre a mais difícil, só vai realmente aumentando a complexidade das coisas. Eu acho que tem pontos de vista, né, nessa análise. Eu acho É, que tem desafios em todas as fases, mas bebê a gente não entende muito, né? O que é aquilo e tal. não. E chora, você não sabe se tá chorando. Ai, tá chorando é fome. Aí chora de novo, agora é cólica. Aí chora de novo, agora é sono. Aí chora de novo, mas já comeu? Será que é fome de novo? É muito complicado. É muito, às Você tinha vezes quantos anos, Dri? 20 ou 20 e eu tinha poucos, né? 22. Não, Meu 23, Deus. 23. E você acha que, assim, você falou, não acho que eu tinha maturidade, não sei o quê. Mas e o lado bom de você ter sido mãe, de repente, mais jovem, assim? O lado bom é que agora eu me sinto jovem e a minha filha já tá maiorzinha, já é super companheira. Tudo que eu falo, vamos, vamos. E eu acho que a tendência é só melhorar daqui pra frente. Acho que a gente vamos ser boas amigas. Eu tenho certeza disso. Você sabe o que eu via de vantagem? Porque eu tive a Cecília mais velha, né? Acho que tinha 31, 32, alguma coisa assim. Ela tá com quase 5 agora.
E eu pensava muito nisso, assim, que por um lado eu esperei um tempo e eu, né, achava, coitada, eu achava que estava madura. Mas tinha um pouquinho mais de maturidade, mas por outro lado, para muitas coisas eu não tinha a disposição que você tinha. Né? Mas, Da sua idade, de ai, tá jovem, tá sempre com a criança, e você viajar, você morando em Itatiba, eu vinha pra Santo André direto com a criança. Meu, só de pensar em colocar mala e bebê no carro e aquele monte de coisa já me dá uma preguiça, prima. Como é que você fazia isso, amiga? era um planejamento, né? Coloca o carrinho, o bebê conforto, a mala. Nossa, era uma loucura mesmo. Mas eu não sei, Fê, eu acho que são coisas que a gente acaba fazendo com amor mesmo. Acho que independente da idade. Se eu tivesse outro filho hoje, eu acho que seria da mesma forma. Eu acho. E você vai ter outro filho hoje, não? Você pensa em ter mais Não, filhos? não. Na verdade, não. Não vou ter outro filho hoje e não pretendo ter mais filhos. Você falou da sua relação de amizade, né, com a Alice. Isso é muito legal mesmo, assim. E aí hoje vocês são só as duas, né? Você foi casada por muito tempo e aí você se separou recentemente. Mas essa característica sempre foi presente. Isso mudou? Aumentou, né, nesse momento que estão só Nossa, vocês duas? sim, Fê. Hoje em dia nós somos muito mais parceiras, muito mais unidas. E, inclusive, assim, eu acho que hoje eu consegui passar por tudo que eu tive que passar em relação à minha separação por tê-la do meu lado, porque foi muito fortalecedor conviver com ela nesse momento. E você acha que, assim, é sempre um processo difícil, né, a separação. Mas você acha que ela, em algum momento você pesou continuar na relação por causa dela? Ou como foi isso, assim, ter um filho num processo de separação? Por um lado tem isso que você falou, de ela te deu força para passar e não sei o quê. Mas por um lado, talvez ter ficado mais tempo na relação por causa dela ou não? Você acha que não? Eu acho que pesou um pouco. Acho que para a maioria dos casais que não estão muito bem, o filho acaba. A gente começa a pensar um pouco, eu penso que nenhum casal se casa pensando em se separar um dia. É uma coisa que sai ali daquele roteiro que você traçou para sua vida, né? E quando tem um filho, você pensa mais ainda, pô, meu filho vai crescer longe aqui da presença diária do pai, como é que fica? Mas eu acho que no fim das contas, a gente tem que pensar assim, se eu não estiver feliz, eu não vou criar uma criança feliz. O ponto é esse, independente do pai estar junto ou não. Com certeza. E quando você se deu conta disso, assim? Tipo, eu preciso ser feliz primeiro, porque às vezes a gente tem um momento, né, que dá esse clique. A gente vai fazendo as coisas pensando que, isso é melhor pro filho, mas no momento em que a gente olha pra gente, assim, as coisas mudam um pouco. Eu acho que assim, os últimos meses da minha relação já estava pesando o ambiente da minha casa. Não estava mais um ambiente saudável, legal, 100% legal para ela. E aí a gente conseguiu ver isso. E não estava sendo, no fim das contas, ninguém estava feliz. Foi meio que assim. E aí, como ela lidou com isso? Como é que foi isso, assim? Vocês conversaram e me conta esse processo. Olha, foi bem difícil, Fê, porque ela nunca imaginou isso, né, na cabecinha dela. E conversamos com ela me deu um pouco de trabalho também, assim, as pessoas falavam para mim, nossa, separação é muito difícil para quem tem criança, né? Mas eu achava que não, que talvez fosse um pouco de exagero, mas não é bem difícil mesmo eles assimilarem aquilo ali, uma nova situação dentro de casa. Foi difícil, foi bem difícil. Ela tava com quantos anos, Dri? Faz um ano e pouquinho, né? Vai fazer um ano, né, a minha separação. Uhum. Eu tinha 7. Ela tava com 6 para, Não, não, eu tava com 7 para 7. 8. Isso. Então, por um lado já entendia, né, o que estava acontecendo, mas não tem uma maturidade para assimilar bem, né? E ela, como é que foi a reação dela, assim? Vocês na conversa? Na verdade, assim, de início nós conversamos com ela separadamente, né? Cada um conversou com ela um pouco e depois a gente conversou junto. Mas ela não reagiu bem, ela não gostou, ela chorou, foi bem
Foi bem intenso. Mas aí, conforme foi passando os dias, o tempo, ela foi vendo que nem tudo tinha mudado. O pai dela ainda era o pai dela, as tias dela ainda eram as tias dela, independente de nós sermos casados ou não. E aí ela foi assimilando melhor. Hoje eu não digo que ela está 100%. Ela não é que ela não está. Ela está conformada, mas parece que Não ainda que é ela um. não sinta, né? Não é que ela, Isso, assim, no fundo ela até gostaria que fosse, né, como antes e tudo mais, mas ela sabe que de repente foi uma decisão melhor para os dois. e assim, eu acho que no geral a vida dela agora melhorou, porque ela convive quando vai com o pai, passeia com ele, está mais na presença dele, não fica mais num ambiente pesado. Eu acho que no geral isso daí melhorou para ela. Mas eu acho que vocês também fizeram, assim, mesmo o processo de separação, pensando nisso, né? Assim, considerando que vocês teriam que ter uma amizade ou ter uma relação com as famílias, né? E como vocês tiveram um relacionamento de muito tempo também, isso foi feito de uma forma para preservar tudo isso. Pelo menos eu, olhando de fora, eu vejo que foi assim. Sim, foi assim mesmo. Dessa mesma. Até porque nós convivemos um com a família do outro 16 anos, né? Uhum. Muito tempo. A separação, obviamente, a gente se separa e a família faz parte do pacote da outra pessoa, mas é difícil a gente controlar. Às vezes temos carinho pela outra pessoa, né, da outra família. Uhum. É uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa, que assim, eu, o Tom e a Cecília, e nós todos, né, na verdade, sempre vamos ser uma família, independente de eu e o Tom sermos um casal. Né? E isso é uma coisa que a gente sempre conversou e a gente tem muita consciência disso, até por eu vir de uma família que teve isso, né? Eu fui uma criança como Alice, né, que passou por isso, que viu os pais e tudo mais. E eu entendo quando você fala que as pessoas acham que é exagero, ah, não, e não sei o quê, mas tem um tempo, né, para a criança assimilar tudo isso. Tem um tempo e assim, a gente tem que ser muito firme também durante esse tempo. Eu falo que assim, eu não pude muito sofrer e me abater e ficar. Porque eu tinha que passar aquela segurança para ela daquele momento. Eu tinha que mostrar para ela que o que estava sendo feito foi a melhor decisão. Então, Mas no fundo você também estava sofrendo, né? claro, Também é uma coisa obviamente, todo difícil para mundo você. sofre, né? Assim, separação é doído, é difícil. Mas a gente não pode demonstrar para criança, porque aí ferrou, né? E você acha que isso te ajudou a sofrer menos? Eu acho que. Eu acredito que sim, Pedro. Eu acho que eu tive que ter uma força, sei lá da onde, Uhum. para ela, para fortalecer ela no momento e indiretamente estava me fortalecendo também. Ou não, sei lá, sofrer menos é modo de dizer, mas de encarar isso de uma outra forma, né? De ver o futuro, de ver uma O lado perspectiva. bom, né? O lado bom da coisa. Tá acontecendo uma coisa e essa coisa tem um lado bom. Qual é? Qual é? O lado bom é que agora eu posso recomeçar a minha vida com uma filha maravilhosa, companheira, parceira, posso buscar felicidade. Acho que o ciclo que eu tinha foi bem cumprido, mas agora tem um novo pela frente, né? A vida é feita de ciclos, passagens. Eu acho que tem coisas boas pela frente. E como você acha que isso te ajudou na sua evolução como mãe, assim, né? Você mudou como mãe para Alice depois de tudo isso, desse processo todo que você passou, né, dessa maturidade aí que você está ganhando? Eu acho que sim, Fê. Eu acho que hoje em dia eu sou uma mãe melhor, mais presente, mais inteira para ela, sabe? Porque a gente procura se dedicar ao máximo do máximo quando a gente tem uma criança, no geral uma criança, mas uma criança que só tem você naquela presença diária, você tem que ser inteira para ela. Tem que se dedicar mais. Eu acredito que sim, que eu me tornei uma mãe melhor. Assim, em pouquíssimo tempo, fez muito bem para mim nesse sentido. E o que que você vê de você nela, que você acha que é muito seu, assim? Você fala, nossa, isso tem isso e meu. Bom, teimosa,
bagunceira, vaidosa, ciumenta, Meu Deus do céu. carinhosa. Ah, tá. Tem coisa boa também, calma aí. Né? Ah, eu acho que ela é bem miniatura minha, viu? Eu acho que a gente tem muito a ver, sim. E do que você mais sente orgulho de você como mãe, assim? Eu sinto orgulho de criar uma criança independente, sabe, Fê? Porque por eu trabalhar em casa e desde quando ela tinha 5 anos eu ensino ela a fazer, olha, vem aqui, vou te ensinar a fazer um pãozinho com manteiga. Você vai pegar essa faquinha aqui sem ponta e vai pegar a manteiga e vai passar. Eu sempre ensinei ela a ser muito independente. E eu tenho orgulho disso porque eu acho que a gente tem que ser assim, desde sempre. Eu acho que isso daí é importante para a nossa própria evolução. Eu sinto orgulho da minha filha nesse sentido, sabe? Acho muito legal. Porque ela é assim. Quais foram os seus maiores aprendizados como mãe, assim? Coisas que você falava, nossa, isso se eu não fosse mãe, talvez eu não conseguisse entender na minha vida, eu não tivesse essa paciência para isso, ou sei lá o quê. A Alice, ela é muito teimosa e tem a personalidade forte, só que ela é muito sentimental. Então, com ela, eu aprendi a meio que pisar em ovos para falar as coisas. Eu sempre fui muito cascadura, falava tudo na lata. E com ela, eu aprendi a dar uma pisada no freio antes de falar. Ela me ensinou isso. E eu acho que é legal porque, assim, eu vejo que você falou muitas coisas dela que são parecidas com você e tal. E isso é uma característica que eu acho muito parecida com você, mas você tem essa coisa de ser sentimental, você tem tudo isso também que ela tem, mas você também reage de uma maneira diferente. Ela sente e ela demonstra que está sentindo aquilo, né? Então talvez isso seja um aprendizado, né? Hoje eu sinto muito mais isso em você, né? De você aceitar as coisas que você sente e aceitar que isso não é uma fraqueza, você ser mais sensível por uma coisa ou por outra. Meu olhar é muito esse, assim. E para mim isso também, a maternidade trouxe muito isso, lados meus, assim, que eu também não aceitava muito. Ah, imagina, principalmente essa coisa de vaidade. Meu, a Cecília é muito vaidosa. Né? E eu deixei o meu cabelo crescer porque ela pediu. Então, assim, são coisas que a gente vai resgatando, eu acho, né? Às vezes a gente se vê ali e vai vendo coisas que a gente perdeu, né? Com o tempo, essa coisa de ser casca dura, casca grossa, Isso. não sei o quê. Você Ela, acha que é isso, assim? Você acha que o meu olhar tá certo? nossa, Não, mais ou total, menos? total certo. É exatamente. Você conviveu bem comigo, então você sabe como que é o meu jeitinho, né? Ah, mas é um jeitinho fofo. É incompreendido. Você é geminiana, né, Dri? Acho que Exato, gente. É o melhor signo de todos. depende do dia. Depende. Hoje é o melhor, amanhã de manhã não me pergunte. Ai, ai. E aí você me fala o seguinte: como pessoa hoje, Adriana antes de ser mãe, Adriana depois de ser mãe? Como pessoa, eu sou uma pessoa muito mais decidida, mais focada. Eu acho que eu melhorei bastante, viu? Eu acho não, eu tenho certeza. Melhorei muito. Melhorou? Como assim? Ah, eu acho que eu mudei, na verdade, né? Não que eu melhorei. Eu acho que eu mudei. Eu sou. Eu acho que a palavra é essa, eu amadureci muito, assim, porque eu aprendi a viver numa cidade que eu não tinha ninguém da minha família, e aí tive por um tempo o marido e tal, e a família do marido. E quando veio a Alice, era Alice, era a minha Alice. Eu tive que ser o meu melhor para ela, a partir daquele momento ali. E eu fui melhorando dia após dia para ela, assim. Essa coisa de você morar um pouco longe e tal, teve também um impacto recente durante o seu processo de separação, de você ter que tomar essa decisão, né? De voltar para sua cidade, enfim, para onde a sua mãe, sua irmã, sua família toda mora, ou ficar aí, numa cidade que é a do pai da Alice, né? E com ela, enfim, cumprindo a rotina dela, mas você, teoricamente, sozinha, sem a sua família. Conta um pouco disso, assim, pra gente.
Foi bem difícil escolher o que seria melhor aí, porque eu tenho minha família, eu vim para cá, para essa cidade, por conta dele, né? E aqui fiz a minha vida profissional. Mas eu precisava ficar perto da minha família, principalmente naquele momento de decisão. Eu falei, nossa, eu vou. Só que a Alice não queria isso. Eu tentei com ela, conversei com ela, falei, mãe, eu gosto da minha escola, eu gosto da minha casa, eu quero ficar perto do meu pai. E isso pesou muito para mim, muito, muito, muito. Assim. Além do que eu queria, a decisão dela pesou muito. E um dia eu cheguei para ela para falar, não, Alice, eu decidi, nós vamos ficar. Ela começou a chorar, me abraçou, falou assim, mas e você? Você está satisfeito? Porque se você não tiver, a gente vai. Ela falou pra mim. Ai, gente. No auge dos seus 7 anos, né? Toma maturidade na sua cara. Não é? Por isso que eu tô falando que eu tô muito madura, cara. Aí eu falei, não, Alice, por enquanto, tô satisfeita, nós vamos ficar. E ela me abraçou, me apertou tanto, ela tava muito feliz. Então, assim, eu vi que eu fiz uma escolha muito, muito bem feita. Não me arrependo de ter ficado, apesar de sentir muita falta de vocês. E assim, justamente eu falei, nossa, esse ano que vai entrar agora eu vou para Santo André, eu quero estreitar o meu laço com eles. E aí veio o corona, né? Ah, mas esse laço tá mais do que estreito, meu amor. Mas eu tenho muita vontade de ir, né? Eu propus para mim mesma, não, agora a gente vai sempre. E deu essa azedada aí por enquanto. Mas o plano segue. Segue o plano, assim que passar. Mas que linda, né, cara? Antes dela realmente ficar feliz, ela se preocupar se Foi você demais. também tá bem, né? Eu fiquei passada. Eu achei que ela ia pular, que ela não ia nem perguntar pra mim. Antes dela expressar qualquer reação de alegria, ela perguntou pra mim. Mas e você? Está satisfeita? Porque se você não tiver, a gente vai. Foi É uma assim, parcinha mesmo, né? foi muito, muito chocante. Foi muito legal. Que bom, André. Eu fico feliz de ver essa relação de vocês, essa maternidade com amizade. Isso me remete muito à minha infância, né? As coisas que eu vivi, a minha mãe. Você ouviu o podcast com ela, foi muito isso, né? A gente falou muito dessas coisas de uma outra perspectiva. E eu espero que vocês tenham isso também, assim, sempre. Essa amizade bonita, essa coisa de realmente ser, né? Você é responsável por ela, você é a mãe, mas ela também tem esse cuidado com você, tem esse carinho, isso não tem preço, é muito legal. É verdade. E ela é muito carinhosa, assim, às vezes eu tô no salão, subo, falo, nossa, Alice, eu tô super cansada. Ela fala, então vai tomar um banho que eu vou fazer um spa. Saio do banho, ela separou o creme de pé, o creme de corpo, a toalhinha para pôr nos meus olhos, uma toalhinha morna. Gente, cara, que maravilhosa! Coisas que eu nunca sonhei vivenciar. Eu falei, gente, como que essa cabeça pensa isso, né? Como que esse coração expressa tanto amor sem a gente nem pensar que vem isso e vem. É muito maravilhoso. Mas, Dri, uma criança bem cuidada sabe cuidar, né? Eu sei lá, eu tenho visto muito isso, conversado muito com outras mães, e eu vejo muito isso, que a criança, ela dá o que ela recebe, né? Então, acho que você deve sentir orgulho disso também, porque se ela faz isso é porque ela vê você cuidando dela, você se desdobrando aí para dar o melhor, para estar junto. Então, acho que vocês merecem tudo isso, vocês merecem ser muito felizes. Olha, é tudo que eu espero, viu? E eu tô com muita saudade também. Ficaria aqui conversando um tempão com você, mas acho que para o tema de hoje falamos bastante. Obrigada por ter aceitado esse convite, estou muito feliz. Espero que tenha gostado. O que você achou? Achei massa, super legal. Muito bom poder compartilhar um pouquinho, né, de nossas experiências e conversar de mãe para mãe e tal, super legal. Eu acho que nesse momento é uma coisa que é importante pra gente, né? A gente entender as diferentes maternidades, ter um pouquinho de empatia também. Todo mundo tá num momento difícil, né? De isolamento.
Então a ideia é um pouquinho essa, a gente se sentir um pouco menos sozinha nas coisas que a gente enfrenta aí no dia a dia. Espero que você tenha gostado e se sentido assim também. Gostei muito, Fê. Valeu muito. Obrigada mais uma vez, obrigada ao pessoal que está ouvindo a gente. E é isso aí, um beijo para todos e até a próxima. Quando a gente grava um programa com alguém conhecido e alguém da família principalmente, ele fica mais curtinho porque a gente já sabe muita coisa, mas o coração fica tão quentinho. É tão bom dividir a maternidade com pessoas especiais pra gente. Então eu quero cantar uma música pra Dri que faz muito parte da nossa amizade e que isso se mantenha durante a nossa maternidade e por toda a nossa vida. Muito orgulho de você, prima. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Pandemães é um podcast idealizado e apresentado por Fernanda Cressoni, com produção geral e edição, André Castro. Vinhetas, estúdio Labituca. Nosso e-mail para contato é o pandemães@gmail.com. E no Instagram, acompanhe o nosso espaço e continue a conversa com a gente no @pandemães. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.